Olá pessoal, tudo bom com vocês? Me chamo Yuri Martin e hoje nosso podcast aqui especial de psicologia, a gente aqui na matéria de bases biológicas do comportamento, a gente vai discutir sobre um tema fascinante e muito relevante para a gente entender nossos comportamentos e emoções. Olá pessoal, tudo bem? Prazer, me chamo Jorge Antônio. Vim aqui participar então dessa nossa conversa, juntamente com esse rapaz maravilhoso aqui, pra gente dar um bate-trela, né? Falar umas coisinhas aqui muito interessantes sobre a nossa área, né, Yuri? Show de bola. E vou expor para vocês aqui o que a gente vai conversar hoje. Galera, lembrando que nós somos estudantes de psicologia do primeiro semestre, nós Exatamente. não somos especialistas em nada, a gente não tem diploma nenhum e nem alçada para falar sobre o assunto, mas a gente tem o nosso querido amigo Google, os nossos queridos amigos Cielo, Exato. para nos dar artigos científicos, e a gente estudou sobre o tema, e o que a gente vai fazer aqui é simplesmente replicar de uma forma descontraída, numa conversa, tudo que a gente aprendeu na nossa matéria de bases biológicas do comportamento, e tudo que a gente aprendeu com esses estudos em artigos que a gente leu para vocês, tá bom? Então nada que a gente vai falar aqui saiu da nossa cabeça, a gente vai replicar de uma forma descontraída aquilo que a gente estudou. E o tema de hoje é circuitos neurais de recompensa e motivação, o papel do lobo frontal e das áreas subcorticais. A gente vai descobrir como o nosso cérebro nos motiva e nos recompensa, influenciando nossas ações e nossas emoções. Exato. Então, pessoal, durante esse episódio, a gente vai explorar os 3 tópicos principais, né, que são como os circuitos de recompensa influenciam a motivação social e o emocional, a relação entre a dopamina, que esse é o mais interessante, a relação entre a dopamina e o comportamento de busca de recompensas e as implicações para transtornos como depressão, ansiedade, TDAH, que para quem não sabe, nós dois temos TDAH, então é uma coisa que a gente vai gostar muito de compartilhar com vocês, as nossas principais experiências que já tivemos ao longo dessa jornada da vida. Chegou o nosso dia, botar tudo pra fora. Pois é, o mundo saberá a nossa indignação. A nossa batalha diária. Pois é. Fiquem conosco então e, por favor, aproveitem a experiência tanto quanto a gente aproveitou para fazer esse projeto e apresentar para vocês. Maravilha, show de bola. Vamos começar então, Jorge, com o nosso primeiro tópico. A exploração dos circuitos de recompensa e motivação. E para começar, a gente vai entender um pouco sobre os circuitos de recompensa no cérebro. Essas redes complexas envolvem várias áreas cerebrais, mas destacam-se o lobo frontal e as estruturas subcorticais, como o núcleo accumbens. Pode falar um pouco para a gente sobre o que são esses? Só lembrando, o lobo frontal, as estruturas subcorticais e o núcleo accumbens. A gente vai falar rapidamente o que são esses componentes. Claro. Por exemplo, pessoal, o lobo frontal ele é crucial para o planejamento e tomada de decisões, né? Que a gente não é muito bom nisso, mas é interessante a gente estar falando sobre esse assunto agora. Bom, enquanto o núcleo accumbens é uma região chave para a sensação do prazer e motivação. Juntos, eles formam um sistema que nos ajuda a buscar e apreciar recompensas, né? Que são elas sociais, emocionais ou físicas. É o nosso a famosa tríade que a gente fala trindade. muito. A famosa trindade da Trindade do psicologia. TDAH e dessas outras coisas que a gente está falando. E a trindade do desenvolvimento do ser humano, que são as questões físicas do nosso corpo, as questões sociais, a nossa relação com as outras pessoas e as nossas questões mentais, cognitivas, né? O que se passa dentro da nossa mente. Correto. E esse sistema de recompensa, de dopamina, que a gente vai falar muito aqui sobre, está relacionado com o desenvolvimento dessas 3 coisas. Então, por exemplo, quando conseguimos uma meta, como passar em um exame, essas áreas são ativadas, nos dando aquela sensação de satisfação e encorajando-nos a continuar buscando objetivos. Inclusive, eu trouxe um estudo aqui para vocês, e a gente aqui vai meter carteirada dos estudos. Não é qualquer estudo. Exato. Uma equipe de pesquisadores da Universidade de Washington, em Seattle, do MIT. Cara, eu nem sei quem são essa galera, mas eu sei que tem nome. Tem nome de peso. Mas contribuíram com a nossa pesquisa, então tá tudo certo. É isso aí que a gente precisava. Obrigado, MIT, e obrigado, Washington. Obrigado, Universidade de Seattle. Exato. Eles descobriram recentemente novos detalhes sobre como o cérebro é capaz de manter o foco até que esses objetivos de longo prazo sejam alcançados, de acordo com o relatório da revista Nature. A pesquisa da equipe conjunta se baseia em estudos anteriores que ligaram o neurotransmissor dopamina ao sistema de recompensa do cérebro. Os cientistas começaram treinando ratos para encontrar seu caminho através de um labirinto em busca de uma recompensa. Durante a corrida de cada rato pelo labirinto, um tom, ou seja, um sino, soava instruindo a virar à direita
ou à esquerda em um cruzamento, em busca de uma recompensa ao leite achocolatado. Pra quem não sabe, o Yuri é professor de música, então ele entende muito bem disso que ele tá falando agora, sobre essa questão de sonoridade e tudo mais, né? Só pra dar um pequeno ressalto aqui. O som, ele tem acesso direto ao nosso sistema límbico, né? Então ele afeta diretamente as nossas emoções. Exato. É muito mais fácil você associar um comportamento com um som, né? Ou então acionar o gatilho de um comportamento se você reforçar isso com som. Exato. Então faz total sentido eles usarem um sino como um estímulo de comportamento, né? Para fazer o rato ir para uma direção ou outra. E resumindo então o que esse estudo diz, eles colocaram inicialmente esse rato num labirinto para conseguir chegar no objetivo final, que era um leite. E esse rato sabia que ele ia receber essa recompensa. Porque o rato sabia que ele ia receber essa recompensa, ele se sentia mais disposto a seguir o caminho que o sino indicava para ele, para a direita ou para a esquerda, do que seguir os atalhos. Porque tinham atalhos que faziam com que ele iria chegar mais rápido no objetivo. Só que como ele sabia que o sino indicava para ele o caminho correto para seguir até o fim daquele objetivo, mesmo tendo ali um atalho mais rápido, ele decidia seguir o som do sino, mesmo que o caminho fosse mais longo e mais difícil. Fala um pouquinho mais pra gente sobre isso. Exato. Além disso, né, esses circuitos são fundamentais para a motivação social e interações positivas, como outras pessoas podem ativar essas áreas, né? Promovendo o comportamento social e saudáveis dos sentimentos do bem-estar. E algo que a gente fala, né, sobre justamente essa parte do rato, né, nessa questão do longo período, dando um exemplo mais para nós, seres humanos, a gente tende muito a pensar com essa questão Cara, eu acho que não é tão bom assim eu correr essa maratona pelo caminho certo, mesmo sabendo que chegando ao final eu vou ganhar uma recompensa muito boa, né? Vamos supor que a gente tenha a possibilidade de dar uma pequena freadinha ali, pegar um atalho mais rápido, a gente não vai ter tanta recompensa como se fosse pelo caminho correto, né, Yuri? Então, mesmo ele sendo o mais longo e o correto, a gente sabe que se a gente tentar prosseguir por um caminho que não é esse que nos foi proposto, né, a gente vai acabar... o nosso cérebro vai ter um tipo de efeito que não vai ser tão bom quanto se fosse pelo caminho correto, né? Assim como esses ratos procuraram Exato. leite. E isso que você falou está diretamente ligado com o fato da dopamina não ser um hormônio que nos dá prazer na recompensa em si. Uhum. Ela é um hormônio que está muito mais ligado à expectativa da recompensa. Ela é liberada quando você espera algo. Exato. Não é quando você recebe algo. Então você não recebe a maior carga de dopamina quando você recebe aquele objetivo que você estava esperando. Você recebe a maior carga de dopamina durante o processo. E isso está diretamente ligado com diversas questões que a gente vai conversar aqui agora, porque são muitas, não dá pra pontuar um Agora só. a gente está empolgado para falar. Agora vai chegar na hora em que a gente... Mas vamos lá. Eu fico empolgado nesse negócio. É euforia, tá tudo certo, é isso aí. A gente, nós que temos TDAH, quando a gente lida com algo que nos dá muita dopamina, Exato. a gente fica empolgado e tem essa reação toda que vocês estão vendo assim, que vocês estão vendo aí agora. Mas essa expectativa de recompensa é o que faz com que a gente consiga alcançar longos objetivos de longo prazo. Então, inclusive, recompensas de longo prazo tendem a durar a sensação de prazer por mais tempo. Então, vou dar um exemplo aqui de lavar a louça e limpar a casa. É muito difícil começar a limpar. Por quê? Porque o seu cérebro não consegue visualizar aquela recompensa com o nível de clareza necessário. Você não acha que é tão prazeroso assim ver a louça limpa. Só que quando você toma a coragem, a questão de sair da zona de conforto para poder fazer essa atividade, quando você termina ela, você tem um prazer maior do que você esperava. E é essa a questão do prazer que vem depois do esforço. A dopamina que você recebe disso é muito maior. O contrário também é válido para atividades em que você precisa fazer pouco esforço. Então, como, por exemplo, mexer no celular e rolar o feed no Instagram. Exato. Quando o teu cérebro te libera dopamina para você reproduzir um comportamento, que é girar a tela do celular em busca de uma recompensa. Só que acontece que quando você gira para o próximo vídeo, quando você scrolla a tela do celular para o próximo vídeo, a recompensa não era tão boa assim quanto você esperava. E os níveis de dopamina caem, despencam. Só que aí você recebe mais uma dosinha de dopamina para repetir o comportamento. E aí você fica nesse ciclo vicioso. É por isso que hoje em dia a gente tem o vício em celular. Exato. Porque é uma busca incansável do seu cérebro. São várias injeções de dopamina para você repetir aquele comportamento, só que você nunca tem a quantidade de dopamina que seu cérebro realmente espera.
Mas a quantidade de dopamina que o seu cérebro realmente espera, de longo prazo, só vai ser encontrada em atividades em que envolvam esforço físico. Isso foi comprovado por esse estudo do MIT, que viram quando os ratos eram expostos a esse labirinto, quanto maior o labirinto, e quanto mais dificuldade tinha esse labirinto, quando eles chegavam na recompensa final, que era um leite achocolatado, os níveis de dopamina duravam por muito mais tempo. E o contrário também era válido quando a recompensa era dada de maneira rápida, fácil e sem esforço nenhum. Os níveis de dopamina duravam algumas horas, poucas horas depois, quem sabe até minutos, porque não houve a questão do processo, que é onde a dopamina é ativada de fato. Exato. E complementando um pouquinho com o que o nosso principal host aqui já havia dito, a gente tem, pessoal, alguns exemplos também para dar, né, sobre isso que o Yuri acabou de falar. Ele já deu alguns, mas eu gostaria de ressaltar sobre o primeiro tópico que ele falou, né, que foi as tarefas de casa, né, que são tão difíceis assim para a gente acabar fazendo. E quem nunca teve aquela pessoa mais idosa da família presente, que sempre fala assim, tá sentado sem fazer nada, vai lavar uma louça, entendeu? A pessoa geralmente está ali sentado, reclamando e tudo mais. Depois que lava a louça, lá vem a dopamina para ajudar a gente, entendeu? Mas claro, a gente entende que nem sempre é tão fácil assim. Outro exemplo que o Yuri acabou dando foi simplesmente pelo celular, né? A gente acaba ficando horas e horas e horas perdendo a nossa noção do tempo ali, passando o feed do Instagram, vendo outros vídeos, né? TikTok, Instagram, WhatsApp por si só, né? Já são várias coisas que prendem a nossa atenção. E digamos assim, eu quero que levantem a mão, aí em casa também, quero que levantem a mão, aquelas pessoas que por algum motivo falou, nossa, que vídeo incrível, vou construir uma casa, larga o celular. Eu duvido muito que alguém já tenha feito isso, né? A nossa tendência é sempre continuar rolando, e ficar como se fosse um limbo, né? Eu acho que essa é uma boa palavra pra gente utilizar nesse termo, é como se fosse um limbo, que a gente se pula lá dentro, sem saber o que vai acontecer com a gente, sem saber se a gente vai voltar, né? E quando a gente vai voltar. Eu acho que é uma coisa bem interessante a gente falar sobre esses tópicos. Exatamente. Isso é uma questão séria de se falar, mas o nosso estilo de vida atual, o nosso estilo de vida moderno, ele é extremamente dopaminérgico, em busca de recompensas rápidas e vazias. E é por isso que a gente nunca teve tantas pessoas no mundo consumindo pornografia. Um tema pesado, mas é necessário ser dito. Como hoje em dia, a pornografia ela é uma das coisas que descarrega uma quantidade inacreditável de dopamina para te motivar a repetir aquele comportamento. Mas também a queda, da mesma forma que o pico de dopamina vai lá em cima, instantaneamente ele despenca níveis, você experimenta a depressão após o consumo de pornografia, mesmo que você não tenha. E isso nos dá o link sobre a implicação da dopamina para transtornos mentais. É cientificamente comprovado a relação de transtornos como depressão, ansiedade e até o desenvolvimento de TDAH por causa do estímulo excessivo, a você exaurir os seus neurotransmissores de dopamina, replicando esses comportamentos, replicando esses vícios relacionados à droga, a álcool, a pornografia e vício em telas, vício em redes sociais. Quando você dá altas doses de motivação para o seu cérebro nesses estímulos de prazer rápido, você meio que cansa o seu neurotransmissor da dopamina, você exaure ele de tanto você usar, de tanto você oferecer cargas altíssimas de dopamina, de motivação, você acaba desenvolvendo transtornos. Então, é algo que nunca foi visto na humanidade antes. Algo que nunca aconteceu antes. Você desenvolveu um transtorno pelo seu próprio comportamento, de tanto você exaurir esse neurotransmissor. A própria busca do prazer, por si só, ela já é algo que vai nos gerar esses tipos de dificuldades no nosso decorrer da nossa vida, né? E algo que eu acho bem interessante, a gente teve uma palestra esses tempos que eu gostaria de comentar também, outra profissional, inclusive, né, que contribuiu com a nossa pesquisa. A gente acabou descobrindo, né, que existe uma relação muito grande entre será que eu tenho TDAH ou eu só não estou dormindo bem? Nossa. Né? E isso é um tema muito interessante, que demanda um pouquinho de tempo, né, pra gente explicar, mas resumindo para vocês, as pessoas elas não estão dormindo muito bem. Já faz um tempo, já vai fazer desde os anos 2000 para cá, né? Eu acho que eu tenho uma teoria de que desde que a lâmpada
elétrica foi criada, Top. quando se tornou possível você ficar acordado quando anoitece, Uhum. que começou esse estilo de vida onde você tem uma luz, Troca a noite pelo dia. troca a noite pelo dia, você vice-versa. pode ficar a madrugada inteira acordado se você tem a luz. Entende? Exato. O próprio uso de telas, né, durante a noite Durante é a pior noite. do que o uso durante o dia, né? A gente acha que fica mais tempo usando de dia, mas na verdade a gente não, a gente usa muito mais durante a noite no Exato. nosso dia. Claro que tem pessoas que utilizam pro seu trabalho, né, mas eu acredito que o lazer, cara, eu acho que por ele ser uma palavra tão aberta assim, uma coisa tão que não dá pra resumir numa coisa só, né? Lazer é várias coisas, lazer pra algumas pessoas é, como eu dei um exemplo agora, construir uma casa, entendeu? Pra outras pessoas isso é trabalho, Meu avô é esse entendeu? cara. Então, tipo assim, pro meu pai é capinar um lote inteiro, entendeu? Então, tipo, pra mim isso não é lazer, isso é trabalho. Trabalho. Mas assim, essa relação que a gente tem, né, do sono, a falta de melatonina no cérebro, né, que é um dos sintomas, né, que a gente acabou descobrindo naquela palestra e tudo mais, é algo que ele tá presente na nossa vida. E se a gente começar a não ligar muito pra isso, a gente vai acabar morrendo, né? Então, é uma coisa bem séria da gente tá falando. Então, durmam, por favor, se for possível, né? Falando em dormir, vamos então falar sobre medidas. A gente trouxe aqui para vocês algumas fundamentações científicas, alguns tópicos sobre o que é esses sistemas de recompensa e motivação, mas a gente quer trazer para vocês algo prático, algo que pode de fato melhorar a vida de vocês. Tanto para quem tem dificuldade com motivação e concentração, mas não necessariamente tem um diagnóstico de TDAH, ansiedade e depressão, mas para você que também tem um diagnóstico de TDAH, ansiedade e depressão. Sim. Há uma forma de você acordar o seu cérebro, há uma forma de você reverter o seu sistema dopaminérgico que foi danificado por causa desses estímulos, tá? Exato. E essas dicas que a gente vai dar tá ligado com os 8 remédios naturais que a gente tem na natureza. Tá ligado com uma série de medidas que você pode fazer para você conseguir ter prazer em coisas ao longo prazo e conseguir ter mais atenção e motivação. Então vamos lá. Primeiro tópico aqui sobre os 8 remédios naturais. Água. H2O. Água. Água de qualidade. Famoso, todo mundo tem. Famoso todo mundo tem em casa. Será que você tem TDAH? Será que você tá depressivo ou ansioso? Ou será que você tá bebendo 200 ml de água por dia? Por dia. Entende? Exato. Então, assim, hoje no nosso estilo de vida muito corrido, eu percebo que a gente esquece de tomar água. Você tem noção de que é no mínimo 2 litros de água por dia? E você tá tomando você tá tomando 500 ml, você não tem mais sede, você esquece, você tá inchado, retendo líquido. E é lógico que isso vai ter um impacto no seu emocional. Outro deles, por si só, né, é o ar puro, né, que é uma coisa que, cara, saia do quarto, por favor. Troca. O ar de ontem não é o mesmo ar de hoje. Então, tipo assim, a gente sair, né, ao ar livre, respirar aquele ar, trocar aquela circulação, técnicas de respiração, pessoal, isso ajuda em várias fases da nossa vida, no seu trabalho. Se você trabalha com comunicação, principalmente, né, inclusive técnicas de respiração, é algo que vão ajudar a questão da dicção e tudo mais. Mas por si só já é um remédio, né, que ajuda a nossa vida. Respirar. Então, calma, criatura. Respira, por favor. É interessante como o comportamento depressivo, ele reforça hábitos que vão totalmente contrário disso. Então, você se fecha no quarto, você toma pouca água, você não se alimenta direito, que é o próximo tópico, a alimentação saudável. Será que você está depressivo, ansioso, ou será que você está com TDAH? Ou será que você está comendo Doritos o dia inteiro? Ou será que você está comendo porcaria, fast food, e não está dando no seu corpo os nutrientes que ele precisa? Às vezes a tristeza que você está sentindo é um resultado de falta de nutrientes. É uma questão física, falta de nutrição. Você entende a seriedade disso? Às vezes o que você está deixando de comer é o que está causando os seus problemas emocionais, Exato. a sua falta de disposição, a sua falta de atenção. E falando justamente sobre a parte física, né, o exercício físico, por si só, ele é uma coisa que já está presente na nossa vida. Hoje temos vários conteúdos, né, falando sobre a questão do fisiculturismo, né, que é uma importância. Isso está motivando muitas pessoas, mas não muito, né, a princípio. Então, uma coisa que a gente sempre fala sobre o exercício físico, pessoal, é que ele por si só ele já dá aquela sensação boa no nosso corpo, né? Quem faz academia sabe que é bom se sentir bem com o próprio corpo e tudo mais. Mas o exercício físico está aí para nos trazer essas alegrias, né, que a gente tanto busca em outras áreas da nossa vida que não são tão recompensáveis assim quanto o exercício físico. Exato. E o depressivo, o ansioso, vai fazer o quê? Vai se fechar, vai ficar trancado no quarto, ou vai evitar, vai fugir desse tipo de comportamento. Mas aqui a gente estimula que você saia do seu quarto, que você pratique essas coisas que a gente está falando aqui. As pessoas tendem mais a dormir, né? Mais a dormir, exato. E dormir é um dos nossos... É o nosso quinto
remédio natural, repouso. Exato. E o repouso, só que a gente tá falando do repouso saudável, aquele 8 horas por noite ou aquele 7 horas por noite, que você dorme bem à noite até o amanhecer. Então a gente tá falando aí, inclusive você sabia que as melhores horas de sono são as 3 antes da meia-noite? Exato. A gente viu isso na palestra, inclusive, né? Exato. Isso aí, o pessoal você não pesquisar. dorme da mesma forma se você dormir depois da meia-noite. Exato. Então não adianta dormir só 8 horas. Dorme 8 horas ali por volta das 10 horas da noite, das 9 horas da noite. Isso é um repouso de qualidade. E se você ficar dormindo muito durante o dia ou trocar os horários, isso também não vai te dar um repouso de qualidade. Então sono de qualidade é um desses remédios. Exato. Pessoal, luz solar, né? Como a gente havia dito em outros tópicos, né? Cara, saia da zona de conforto, saia do quarto, fique um pouquinho no sol, mano. Pega essa energia gostosa que todo mundo gosta. Ainda mais agora que tá frio aqui na nossa região. Sair no sol é uma das únicas oportunidades que a gente tem de aproveitar esse dia maravilhoso que Deus está nos proporcionando, né? Então, o que a gente sempre gosta de dizer é, cara, sai, aproveita essas oportunidades que estão sendo nos proporcionadas, né? Trabalha de uma maneira legal também, pega um pouquinho de sol e tudo mais. Isso faz bem para nossa pele e para o nosso psicológico, principalmente. Show de bola. A gente falou 8 remédios naturais, mas o nosso tempo tá acabando. A gente vai ter que sair. Só que a gente deu os 6 principais deles que já vão te ajudar muito. Então pega isso aqui, recapitula, vai te ajudar bastante. E para você que tem transtornos, para você que tem TDAH, como eu e ele, é justamente a motivação para começar, a motivação para sair do quarto, a motivação para ir tomar um sol, para tomar mais água. Só que a motivação ela não vai vir nesse primeiro. A motivação ela vai vir durante, quando você já tiver feito. Então, o nosso incentivo aqui para você melhorar os seus sistemas dopaminérgicos é se esforçar para sair da tua zona de conforto. É se esforçar, por mais difícil que seja, para você dar o primeiro passo, para você sair do quarto, para você tomar mais água, para você ter uma alimentação saudável. É difícil começar, só que quando você começa, aí o seu sistema dopaminérgico tira as teias, começa a se mover e começa a liberar motivação para você continuar reforçando aquele comportamento. Era Bom, isso. pessoal, a gente quer agradecer pelo tempo que vocês nos proporcionaram, mas também queríamos agradecer aquelas pessoas que nos ajudaram com essa pesquisa. Exato. Que não dá pra gente falar de tudo isso aqui que a gente apresentou hoje pra vocês sem agradecer essas pessoas que nos ajudaram nas nossas pesquisas, né? Exato. Nós dois estamos apresentando aqui o trabalho. Exato. São eles, né? São eles. Yuri Martin, né? Nosso co-host aqui. Alice, a Cris, Rebeca, Riviane, Tainara e aquele que vos fala, Jorge Antônio. Né? Todas essas pessoas foram simplesmente incríveis para realizar esse trabalho. Eu não estou aqui com todos para agradecer pessoalmente, mas posso agradecer ao Yuri por ter me convidado para participar desse podcast aqui também. E aí eu acho que é isso, né, Yuri? É a isso, gente chegou, terminamos. trabalhou bastante tópicos Não, aqui, não foi é uma isso, coisa não. legal. Foi isso. Foi isso. Foi muito top. Foi Se isso. puder, a gente ficar falando por mais 30 Exato. minutos Por aqui. favor, pessoal, chame a gente de novo numa próxima oportunidade. A gente gostou muito de participar aqui. É isso aí. E é isso aí. Valeu a equipe também por trás que tá ajudando. Valeu, Voz da Consciência. Valeu, professora Ellen, Exato. que nos deu a oportunidade de fazer esse trabalho. Obrigado, pessoal. É isso aí.